Caros estudantes, nós vamos iniciar o módulo 2 do nosso curso de prospectiva. O módulo se chama O Brasil Desenvolvimento Estratégico. Eu vou iniciar por uma breve apresentação do professor, que sou eu, e vou acompanhar vocês ao longo desse mês de janeiro. Eu sou sociólogo, formado na maior parte dos meus estudos na França e já trabalhei em diversas universidades, em Moçambique, na Paraíba, Pernambuco, e estou um pouco mais de 20 anos na UNB. Durante esse período, um pouco mais de 20 anos, trabalhei com prospectiva, com grandes empresas, com governos, em diversos campos. Trabalhei com o cenário político, com o setor energético, os recursos hídricos, territórios, universidades, enfim, trabalhei com diversas situações diferenciadas. O resto vocês podem ver no Lattes. Atualmente eu sou professor do Centro de Desenvolvimento Sustentável. O nosso curso tem um caráter absolutamente prático. Não se trata de um trabalho profissional de construção de cenários, mas também não é um trabalho teórico, discussão de metodologia. Vocês vão ter texto de metodologia para ler, mas o caráter é fundamentalmente prático, ou seja, tentar aprender fazendo. Portanto, é um exercício, tendo em vista o tempo e as circunstâncias que nós temos, que é relativamente curto. Então, é um exercício do qual eu não espero que vocês criem grandes expectativas, na medida em que o mais importante não vai ser o resultado ao qual nós vamos chegar, mas vai ser o processo de aprendizagem que vocês vão conhecer. Por isso, vocês vão ser divididos em grupos de 15 pessoas, cada um responsável pela tarefa, pelo conjunto de tarefas ao longo da disciplina. A metodologia, por isso, ela será simples, expedita, Vocês vão conhecer mais tarde abordagens mais sofisticadas, vão poder conhecer e discutir mais textos a respeito. Os insumos que nós vamos produzir ao longo desse período, eles vão ser distribuídos nas 4 semanas e cada semana tem uma meta específica. Na primeira semana, vocês vão trabalhar, sobretudo, com o conhecimento da metodologia, do programa e o início da elaboração do diagnóstico do nosso objeto de sinalização. Como vocês são muitos, têm diversas profissões, estão em diversos locos institucionais, eu selecionei e escolhi um objeto de sinalização que é comum a todos nós, que é o Brasil. Então nós vamos trabalhar o cenário do Brasil. E aí demarquei uma temporalidade, porque esta é uma das tarefas primeiras de um trabalho prospectivo. E escolhi 2040. Então vamos fazer um cenário do Brasil 2040. Por que razão 2040? Porque não é um tempo muito distante, que fugiria à expectativa do cenário, nem é uma coisa muito restrita que não ocorresse muitas mudanças. Então 2040 é um tempo bom. Do ponto de vista demográfico, um período que nós vamos ter o bônus demográfico, com uma população jovem importante buscando mercado. Portanto, é um período muito interessante sobre todos esses pontos de vista. O princípio básico do trabalho vai ser trabalho em grupo, embora tenha também trabalhos individuais. Os critérios para vocês serem organizados em grupos são vários. O primeiro é o locus institucional, porque eu não quero que num grupo tenha todas as pessoas de um determinado ministério, de uma determinada empresa, etc. Então, a diversidade do ponto de vista do local de trabalho. O segundo é a diversidade do ponto de vista da formação disciplinar. Não é bom um grupo que só tenha administradores, ou engenheiros, ou economistas. O bom é que tenha uma mistura das diversas formações profissionais. O terceiro é de gênero. Não é bom ter um grupo só de mulheres, só de homens. E há um quarto que é de idade. Seria interessante também ter uma diferenciação, digamos assim, de opções ou percepções políticas e ideológicas, mas nós não vamos utilizar esse critério porque, em face da circunstância, é um critério muito delicado e muito difícil de ser utilizado. Então, dividido em grupos, vocês vão ter que começar a produzir os trabalhos ao longo de cada uma das semanas. Como eu disse, a primeira semana você se organiza em grupo, inicia o diagnóstico do objeto de sinalização. Na segunda semana, então, vocês vão ter que definir aquilo que nós chamamos as condicionantes de futuro.
Vocês vão ter um material especial explicando essa metodologia, mas é basicamente identificar quais são os condicionantes que mais impactam sobre a trajetória do futuro do nosso objeto. Para que, no final desta semana, vocês, ao fazerem uma seleção entre as condicionantes, aquelas que constituem uma tendência, ou seja, que provavelmente vão ocorrer qualquer que seja o cenário, distinguindo daquelas que têm um grande grau de incerteza, que nós vamos chamar de incertezas críticas, nós vamos então ter uma matéria-prima, que é um conjunto pequeno, mas importante de incertezas críticas, para vocês, a partir de uma matriz especial, construir os arquétipos dos cenários. Eu proponho que sejam 4 e que estarão prontos, portanto, ao final da terceira semana. E a última semana, porque o cenário em si não tem nenhum interesse, é vocês desenharem quais as estratégias, em função de um cenário que vocês vão escolher, que o país deveria adotar para alcançar aquele cenário ou os objetivos implícitos naquele cenário. O princípio básico da disciplina, que é o trabalho em grupo, ela implica em 2 elementos muito importantes. Um é um pouco a tolerância, quer dizer, a capacidade de escutar os outros, escutar as diferenças, escutar a diversidade, ou seja, se despir, digamos assim, das certezas absolutas que às vezes nós temos em nossa vida. É preciso duvidar um pouco daquilo que a gente tem como certo para a gente poder pensar o futuro de maneira mais aberta. O segundo princípio é o princípio do foco, evitar a dispersão, o interesse em coisas muito diferentes e valorizar a sinergia e a obtenção das metas em cada semana. Por quê? Porque o tempo é muito curto, o tema é muito vasto e por isso, se nós não tivermos a preocupação com o foco, não chegaremos a nenhum resultado. Sugiro que durante a disciplina vocês façam diversas leituras, além daquelas que estão postas. Inicialmente são 3 textos, 2 do Godet, vocês podem escolher um deles, e um terceiro texto, que na verdade seria o segundo, é uma introdução metodológica a alguns, digamos assim, papas da perspectiva. Mas além desses textos, dos slides, as orientações que eu vou dar, eu sugiro que ao longo do mês vocês leiam coisas que estimulam a nossa reflexão, que estimulam a nossa imaginação, que estimulam pensar sobre o futuro. Por exemplo, um livro que recentemente li, de Nate Silver, que se chama O Sinal e o Ruído, porque tantas previsões falhas, outras não. É um trabalho de um jornalista, muito bem escrito e muito interessante do nosso ponto de vista. Este é apenas um exemplo, vocês podem evidentemente buscar outros e trocar informações, inclusive entre vocês, quais as melhores leituras. Portanto, dito isto, desejo a todos nós, vocês, os tutores e eu, um bom trabalho ao longo deste mês. Muito obrigado.